Vitor Brecheret. Quero que vocês me digam o que elas representam para vocês. Vocês acham que é uma luta, que é um ritual, que é um esporte? O que vocês veem nessa obra? Talvez um lutador. Eu acho que é o corpo de uma mulher. Corpo de uma mulher. Dois homens lutando. Dois homens lutando. Tá, isso aí, até indígenas. O quê? Osso de baleia. Muito interessante. Vai estragar. Então, gente, essa arte representa os índios Calapá. Eu vou passar aqui onde ele se inspirou para fazer essa obra, que quer dizer, olha a foto da lua, vocês estão passando aí. Os índios Calapalo é uma etnia que existe em Xingu. Naquele tempo, na época dos anos 40, 50, ficou muito em voga a influência indígena na obra do Brecheret. Se vocês chegarem mais perto, podem chegar mais perto, tem algumas marcas aqui na obra. Essas marcas que representam cicatrizes ou até mesmo representam também as marcas que alguns indígenas fazem no corpo, né? Que representam essas marcas que os indígenas cultivam, né? Mas ela não é bem uma luta de guerra, vamos dizer, de briga. É um ritual que a etnia ela faz para identidade mesmo, para fortalecer a identidade. Então não é uma briga, é uma luta ritualística. Essa obra também é da segunda fase dele, da fase mais final da influência dele, que ele não tem mais aquela influência tanto europeia. Ele agora está buscando as influências do Brasil, até porque já foi pós-modernismo, né? Então a simetria é uma escultura de bronze e ele está mais preocupado com a forma, o volume, e aí ele representa essa luta de uma maneira sintética para buscar a força, né, nessa formação que vocês veem. E essa obra também é de um conjunto, ele tem várias obras inspiradas nisso, inclusive foi já fruto de outras exposições só com essa temática de esculturas e desenhos. E aí tem uma outra obra que conversa com essa, que é a segunda obra. Nós vamos ver, por favor. Agora também quero que vocês observem, não vale ler, o que é essa obra, o que elas remetem para vocês, o que elas trazem de sensação para vocês. Peixe, passarinho, pinguim lá. É difícil isso aqui pra mim. Pinguim foi bom, mas... Então, essa também tem a influência indígena. Essa também, vocês veem que tem desenhos, né, de peixe, marcas, também tem conversa com a influência indígena. Só que essa é da coleção Marajoara. Marajoara vem da ilha de Marajó, que é uma ilha que fica no Pará, né, no norte do país. Representa sim o peixe. O nome da obra é Índio e a Suaçupara. Suaçupara é um peixe que tem na Amazônia. Então é a luta de um indígena com o peixe Suaçupara. Eles se confrontam e aí o Brecheret quis representar essa tensão, mas ao mesmo tempo essa integração, esse abraço. Então ele também, essa obra tem um volume, tem as formas também sintéticas, ele não se atenta aos detalhes, é uma coisa mais de volume e de forma mesmo, né? E ele só quis também atentar para os sinais, para representar a cultura indígena. Essa época é a época mais que ele se influenciou pela cultura indígena. E por que ele se influenciou pela cultura indígena? Porque houve um marco nessa época, na década de 40 e 50.
Bom, começou com os modernistas que buscaram uma identidade, né? Uma identidade brasileira, não queriam mais a influência europeia. Bom, vocês já ouviram os outros colegas falando muito disso, eu não vou repetir novamente, né? Então, a partir dos anos 20, os modernistas buscaram essa identidade e nos anos 40 e 50 houve uma expedição, que chama Expedição Xingu, dos sertanistas Irmãos Vilas Boas. Esses Irmãos Vilas Boas, eles foram até o centro do país para resgatar não. Eles foram catalogar os povos indígenas. O objetivo deles era a preservação dos indígenas. E aí eles encontraram muitos povos e isso culminou no Parque do Alto Xingu. Isso foi muito importante, foi um marco muito importante para o Brasil. Eles ficaram muito famosos. Eles ficaram tão famosos que existe um filme que eu recomendo muito, eu já assisti há muito tempo, e é um filme muito interessante. O filme chama Xingu, caso vocês se interessem, que conta a história desses irmãos. E isso impactou muito o Brecheret. Ele foi muito influenciado pela essa expedição e pela cultura indígena que foi refletido nas obras dele. A influência europeia ficou para segundo plano. Na primeira fase do Brecheret é muito diferente. Quando vocês veem como eram as obras dele antes, era muita influência europeia e nessa fase já não era mais. Agora contando um pouco quem foi Victor Brecheret. Victor Brecheret, ele é italiano, ele veio para o Brasil ainda criança, com a família. Ele estudou no Liceu de Artes e Ofício. Depois ele foi para Roma estudar. Aí lá ele teve contato com vários escultores europeus, né? Bebeu direto da fonte, daquela tradição de esculturas europeias, voltou para o Brasil, ficou mais um pouco aqui, foi para Paris, ganhou uma bolsa de estudos, estudou em Paris e naquela época, já era a década de 20, os modernistas descobriram, né, as obras deles e convidaram ele para participar da Semana de Arte Moderna, mas ele não estava no Brasil, ele só mandou as obras dele. Então as obras dele já participaram da Semana de Arte Moderna. Depois, na década de 30, ele volta para o Brasil, ele já era famoso e ele recebeu convites para fazer várias obras para o governo. A obra mais famosa deles é o Monumento às Bandeiras, né? Todo mundo conhece, que está aqui em frente, né, a Parque do Ibirapuera, essa obra monumental que representa os bandeirantes, e tem também muitas obras dele espalhadas por São Paulo inteiro. Eu queria que vocês falassem, vocês conhecem outras obras do Brecheret? Alguém conhece? Por nome não, mas no Cemitério da Consolação a gente encontra algumas. No Cemitério da Consolação, alguém mais... Galeria Prestes Maia. Metrô da Sé? Galeria Prestes Maia, tem Isso, duas. Bruno. Na Galeria Prestes Maia tem a Graça 1, a Graça 2. Alguém mais lembra? Bom, Parque Trianon. Parque Trianon? Tem várias obras dele, né? Tem uma no Largo do Aroche, que chama Depois do Banho, e uma que eu não sabia, porque é bem diferente assim do estilo dele, é aquela obra na Praça Princesa Isabel, o Duque de Caxias. É dele também. Surpresa para mim também. Também tradicional, né? Pois é. Eu acho que foi. É encomenda, né? Quando é encomenda, tem que fazer, né? Então, assim, o Victor Brecheret é um dos escultores mais importantes do Brasil. Ele quebrou paradigmas, ele trouxe mais modernidade. Até hoje é um dos escultores, não sei se é o maior, mas é um escultor que representa muito a arte brasileira até hoje. E então, assim, quando vocês veem um monumento, uma escultura do Brecheret, agora você já tem um repertório para prestar mais atenção nos detalhes e saber quem é ele. E agora eu convido vocês para ouvir o nosso colega Herbert, que vai fazer o fechamento.